Bem-vindos, eu sou o professor Daniel Gracesca do Instituto de Química do FRJ e na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a estrutura atômica. Mais precisamente, a gente vai discutir sobre os princípios de mecânica quântica que levaram ao desenvolvimento do modelo atômico moderno que a gente usa atualmente. Então, no início dos anos 1900, a física e a química tinham chegado no impasse, onde tinham certas observações experimentais, fenômenos experimentais que a gente não conseguia explicar com as teorias que existiam na época. Um desses fenômenos era a própria estrutura da matéria em si e como a matéria interage com o meio. Pela física clássica, os modelos atômicos que existiam na época eles não se sustentavam. A gente não conseguia explicar por que a matéria era estável e como que ela interagia. Uma outra questão que a física clássica não explicava era a radiação do corpo negro. Então, a radiação do corpo negro é a radiação emitida por um corpo quando aquecido. A gente pode pensar no corpo negro como sendo uma lâmpada incandescente, onde, quando a gente aquece o filamento dessa lâmpada através da passagem de uma corrente, a gente consegue aumentar a intensidade da radiação e a cor dessa lâmpada. Então, o que a gente tem experimentalmente são esses gráficos aqui. Aqui a gente tem o comprimento da onda emitida pela intensidade. Nessas curvas coloridas são as curvas observadas experimentalmente para diferentes temperaturas, onde a azul é a maior temperatura e a vermelha é a menor temperatura. E essa curva em preta é o que a curva prevista pela equação da física clássica. Quando a gente olha a equação da física clássica, a gente vê que a densidade de emissão, ou seja, quanto de energia é emitido por comprimento de onda, ela é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a intensidade de emissão, e inversamente proporcional ao comprimento de onda, aqui o lambda quarto. Isso quer dizer que para comprimentos de onda grandes, na faixa do infravermelho, por exemplo, nesse retângulo vermelho aqui, a gente tem uma baixa emissão, enquanto para comprimento de ondas menores, chegando na faixa do visível ou do ultravioleta, a gente tem um aumento da intensidade de emissão. A gente vê que essa curva preta, descrita pela equação da física clássica, não consegue explicar o que a gente observa experimentalmente. Então isso mostra que a gente precisava, na época, de uma nova teoria para explicar a emissão de um corpo negro. Então, em 1900, Max Planck formulou uma nova hipótese para explicar como que ocorre essa emissão, e ele falou que essa radiação emitida era devido a oscilações dos elétrons no material. Então a gente pode pensar, o elétron está estando ligado ao núcleo através de uma mola, e essa mola está vibrando num movimento harmônico simples numa determinada frequência. Essa frequência de vibração vai determinar a energia da luz emitida. E Planck formulou a hipótese que essa mola, que essas vibrações, elas só ocorrem em energias muito bem definidas, ou seja, as energias são discretas. Essa mola não pode vibrar em qualquer energia, tem que ser só algumas energias permitidas. Então a hipótese de Planck é que a energia da radiação emitida, o E, ela é diretamente proporcional à frequência da vibração dos elétrons, que está relacionado com o comprimento da onda da luz emitida através da velocidade da luz no vácuo C. E a gente tem uma constante de proporcionalidade aqui, o H, que posteriormente vai ser conhecida como constante de Planck, e a gente tem um N, um número inteiro aqui. Então a energia da radiação emitida é sempre um múltiplo inteiro da frequência de vibração dos elétrons. E quando o Planck jogou essa hipótese na equação para densidade de emissão, ele chega nessa equação aqui, onde agora a gente tem uma dependência diferente, tanto com a temperatura quanto com o comprimento de onda. Então, em relação ao comprimento de onda, a gente vê que a gente tem uma dependência com lambda quinta. Então, ainda assim, quanto maior o comprimento de onda, menor a intensidade de emissão, que seria essa região aqui, e quanto mais próximo do ultravioleta, maior a intensidade de emissão, que a gente estaria chegando próximo do pico. Já esse exponencial, que leva a dependência com a temperatura e também com o comprimento de onda, ele traz para a gente uma ideia de distribuição de probabilidade. Qual que é a probabilidade do elétron oscilar com aquela frequência naquela temperatura? Então, quanto maior a temperatura, maior a probabilidade dos elétrons oscilarem em frequências mais altas. Então,
Com essa equação aqui, Planck conseguiu explicar exatamente o perfil obtido experimentalmente para a radiação do corpo negro. Então, ele introduziu essa questão de energia da energia das vibrações serem discretas, serem quantizadas e só serem valores inteiros devido a esse múltiplo n aqui. Além da radiação do corpo negro, um outro fenômeno observado no início dos anos 1900 foi observado por Einstein, que é o efeito fotoelétrico. Então, no efeito fotoelétrico, Einstein ele pegou um eletrodo, uma barra de algum metal, e irradiou esse metal com luzes de diferentes comprimentos de onda e observava o número de elétrons que eram ejetados ou emitidos por esse material. Ele coletava esses elétrons num eletrodo e media a corrente gerada para saber o número de elétrons que era gerado. Então, experimentalmente, o que a gente via era um perfil completamente diferente do que era previsto pela física clássica. Então, a gente vai ver aqui uma animação de como que a gente consegue entender o efeito fotoelétrico. Então, o que era esperado pela física clássica é que quanto maior a intensidade da radiação que a gente incide no material, maior seria o número de elétrons gerados. Então, se a gente tem, por exemplo, no caso de uma barra de sódio aqui, a gente incide uma radiação na região do vermelho. Independente da intensidade dessa radiação, se aqui a gente aumenta a intensidade da radiação, a gente não vê geração de nenhum elétron. Isso já ia contra o que a física clássica previa, que ela dizia que quanto maior a intensidade da radiação, maior o número de elétrons gerados. E o que se observava então era que a gente tinha que ter uma energia da radiação incidente mínima para a gente começar a gerar elétrons ejetados desse material. E independentemente da intensidade da radiação, a gente sempre teria uma energia mínima para cada tipo de material. E agora, se a gente varia a intensidade, por exemplo, se a gente diminui aqui para 20%, o que a gente vê é só uma variação no número de elétrons que são gerados. Se a gente aumenta a intensidade, a gente tem um número maior de elétrons sendo gerados por período de tempo. E agora, se a gente continua aumentando ainda mais a energia da radiação, a gente vê que os elétrons gerados, eles são ejetados com velocidades maiores, ou seja, eles têm energias cinéticas maiores. Então, o que o Einstein postulou é que o excedente de energia era transformado em energia cinética. Então, a emissão de elétrons era dependente da energia da radiação incidente, Hν, como foi postulado por Planck, e a gente tinha uma energia mínima para esses elétrons serem gerados, que é o que a gente chama de função trabalho, que é o análogo ao potencial de ionização do material. Então, para cada material, a gente tem uma energia mínima diferente para começar a observar a geração de fotoelétrons. E o excedente de energia, da diferença de energia entre a radiação incidente e a função trabalho, era transformada em energia cinética dos elétrons. Então, quanto maior a energia da radiação incidente no mesmo material com a mesma função trabalho, maior a energia cinética do elétron gerado. Consequentemente, maior a corrente que era medida. Então, com isso, Einstein postulou que a luz não deveria ser só formada de uma onda, não deveria ter só uma propriedade de onda, mas também tem uma propriedade de partículas. Então, quando a gente diminuir a intensidade da radiação, o que a gente está fazendo é diminuir o número de partículas de luz que constituem esse feixe de radiação aqui. Quanto maior a intensidade, maior o número de partículas no feixe. E essas partículas de luz, Einstein denominou então de fótons. São partículas sem massa que constituem um feixe de luz. Então, esse foi o segundo experimento que a física clássica não conseguia explicar. Então, a partir dessas observações, tanto de Planck quanto de Einstein, surgiu a questão da dualidade onda e partícula da matéria. Então, que a gente chama de relação de de Broglie. Então, em 1923,
de Broglie falou que então que todas as partículas elas deveriam se comportar tanto como partícula como uma onda. Toda matéria tem que ter as duas propriedades. Então ele associou uma propriedade de onda, que é o comprimento de onda, com uma propriedade de partícula, que é o momento da partícula, que é dada pela energia cinética dessa partícula, que é massa vezes velocidade. Então, o comprimento de onda está relacionado com a massa da partícula através dessa relação de de Broglie, e eles são relacionados com a constante H, que é a constante de Planck. Então, toda partícula ela vai ter uma determinada energia, que é determinada pela sua massa e velocidade, e com isso ela vai ter uma onda associada a essa partícula que vai ter um comprimento de onda e uma frequência bem característica. E qual que é a consequência disso para a estrutura atômica? Se os elétrons se comportam como partícula, eles têm que ter uma onda associada a isso. Então a gente pode imaginar que os elétrons eles vão se comportar também como ondas estacionárias. Se a gente lembrar da física, ondas estacionárias ocorrem, por exemplo, quando a gente tem uma corda amarrada numa parede, a gente começa a vibrar essa corda e a gente consegue ver o surgimento de ondas. Quanto maior a frequência de vibração dessa corda, maior o número de máximos e mínimos que a gente consegue ter aqui, entre a nossa mão vibrando e a parede onde a corda está amarrada. Mas a gente sempre tem que ter um número inteiro de comprimentos de onda para caracterizar uma onda estacionária. Então, os elétrons, nas suas órbitas circulares, que eram compreendidas no modelo atômico de Bohr, eles deveriam se comportar então como ondas estacionárias. Então, dentro de uma órbita circular do elétron, deveria caber sempre um comprimento um múltiplo inteiro do comprimento de onda do elétron. Então, a gente pode observar essa dualidade onda e partícula em diferentes situações. Para o elétron, como para outros tipos de partícula, como a luz, nêutrons, prótons, todos vão ter uma partícula, sempre vai ter uma onda associada. Então a gente pode observar essas propriedades, por exemplo, quando a gente faz difração da luz. A gente sabe que quando a gente passa uma onda plana, por duas fendas, por exemplo, essas fendas elas vão atuar como novas fontes de radiação. Então, vão ser geradas novas frentes de onda que vão se interferir construtiva e destrutivamente. A gente vai ter esse padrão de claro e escuro dependendo do tipo de interferência. Onde a gente tem padrões claros, a gente tem interferência construtiva, e onde a gente tem para padrões escuros, a gente tem interferências destrutivas. Então, isso é bem comum para a questão da difração da luz. Então, aqui é só uma figura mostrando como que pode ocorrer uma interferência construtiva. Quando o máximo de duas ondas elas se coincidem, a gente sempre tem uma interferência construtiva. Quando o máximo de uma onda coincide com o mínimo da outra, a gente vai ter uma interferência destrutiva, então. E a gente observa isso quando a gente incide um laser numa fenda, numa fenda múltipla ou fenda simples. Então aqui a gente consegue ver o padrão característico de claro e escuro devido à difração e à interferência das luzes. Quando a gente vai para outro tipo de partícula, como quando a gente faz, por exemplo, esse mesmo experimento de fenda dupla, só que com elétrons, a gente também imagina que a gente tenha que ver o mesmo padrão. Então, se a gente tem uma partícula no experimento de fenda dupla, e a gente sempre arremessa essa partícula ou entre uma fenda ou entre outra. Então, no anteparo atrás dessas fendas, a gente deve observar sempre as partículas batendo exatamente atrás de uma fenda ou de outra. Quando a gente tem uma onda e a gente incide essa onda nessa fenda dupla aqui, o que a gente tem agora é que essas fendas vão gerar novas frentes de ondas e a gente tem que ver um padrão de difração no anteparo logo atrás dessas fendas. Quando a gente olha para o experimento feito com elétrons, é justamente esse padrão de difração que a gente vê no anteparo. Então, a gente sabe que o elétron é uma partícula que tem uma carga e uma massa associada, só que ele também tem uma onda associada a ele. E quando a gente incide um feixe de elétrons nessa fenda dupla aqui, a gente vê exatamente um padrão de difração no anteparo, bem característico da interferência construtiva e destrutiva das ondas. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem
de um padrão de difração de um feixe de laser vermelho, e aqui na imagem de baixo a gente tem um padrão de difração de um elétron, de um feixe de elétron incidindo numa fenda circular. A gente vê claramente que a gente consegue ver esse padrão de interferências construtivas e destrutivas, mostrando exatamente que o elétron comporta como uma onda e como uma partícula. Isso vai ser extremamente importante para a gente entender o modelo atômico idealizado pela mecânica quântica. Então, baseado nesses primeiros experimentos, a mecânica quântica tem alguns princípios que foram derivados desses experimentos, que é o que vai dar a base da mecânica quântica para construir o modelo atômico e toda a explicação da estrutura atômica que a gente tem hoje em dia. Então a gente viu que a física clássica era inadequada para explicar alguns fenômenos que ocorrem na escala atômica. A gente viu que ela não conseguia explicar a emissão de um corpo negro, que foi conhecida como catástrofe do ultravioleta. Ela não conseguia explicar o efeito fotoelétrico, que Einstein mostrou que a luz era constituída tanto de uma onda como de partículas denominadas de fóton. E devido a essa dualidade onda-partícula, de Broglie mostrou que toda partícula tinha uma onda associada e vice-versa. Então, esses três casos a física clássica não conseguia explicar. E ela não explicava também, por exemplo, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. A gente não conseguia entender, pelas equações da física clássica, o padrão de emissão de luz por um átomo de hidrogênio. Então, a gente viu que no modelo de Bohr, quando Bohr introduziu a questão de energia quantizada, ou seja, de órbitas estacionárias com raios fixos, e esses raios deveriam ser múltiplos do comprimento de onda do elétron, a gente consegue calcular exatamente qual que é o raio dos átomos de hidrogênio, que é conhecido como raio de Bohr. A gente conseguia explicar exatamente como que ocorria o espectro de emissão dos átomos de hidrogênio. Então, essa ideia de quantização que Planck usou para explicar a questão da emissão de radiação do corpo negro, Bohr utilizou essa mesma ideia de quantização da energia, que o elétron deveria estar em órbitas bem restritas, para explicar o modelo atômico e o espectro de emissão observado para o átomo de hidrogênio. Então, a partir disso, foram criados alguns princípios da mecânica quântica que levaram ao desenvolvimento de uma nova teoria para o modelo atômico. Então, na mecânica quântica, ela vai conseguir explicar o comportamento das moléculas, dos átomos e de outras partículas subatômicas. Ela vai usar essa questão da dualidade onda-partícula em todo o desenvolvimento da teoria. Ela usa a quantização da energia do sistema para explicar e para desenvolver toda a teoria. E mais um princípio que foi descoberto na época foi o princípio da incerteza de Heisenberg. E que, como a gente vai ver que a mecânica quântica ela trabalha com a questão de probabilidade, tem algumas propriedades que a gente não consegue medir simultaneamente e elas têm um erro associado a isso. Então, por exemplo, a posição de uma partícula aqui dada pelo ΔX e a energia dessa partícula dada pelo momento dela, massa vezes velocidade. A gente sempre tem um erro associado à medida de posição e um erro associado a essa medida de energia que a gente está mostrando aqui como delta. Então, o erro associado a cada essa medida sempre vai ser maior ou igual a H, que é a constante de Planck. Então, se a gente tem uma medida muito precisa da posição, se a gente tem um erro associado a essa medida muito baixa, ou seja, ΔX é muito baixo, consequentemente, o ΔP vai ter que ser muito alto para que essa inequação seja satisfeita. Então, a gente nunca vai conseguir medir simultaneamente a energia e a posição de uma partícula. Isso a gente pode pensar que está intrinsecamente ligado à questão da dualidade onda-partícula. Se a gente tem uma partícula, essa partícula tem que estar concentrada, a onda associada a essa partícula teria que estar concentrada no espaço para a gente conseguir definir essa partícula.
Só que para a gente definir a energia de uma onda, a gente tem que ter muitos comprimentos de onda nesse espaço, para a gente conseguir medir com precisão. Só que se a gente tem muitos comprimentos de onda no espaço para medir energia, a gente não consegue precisar aonde que a partícula está nesse comprimento de onda. Então, a partir desses princípios, a mecânica quântica tem alguns postulados para desenvolver a teoria. Então, o primeiro postulado é que todo o sistema vai ser descrito completamente por uma função de onda, que ela vai depender da posição x, y, z e no tempo. Então, a gente pode pensar que isso é o análogo à equação de movimento de Newton, que descreve a posição numa trajetória, posição de uma partícula numa trajetória em relação ao tempo. Então, a função de onda vai fazer esse trabalho da equação de movimento. Ela vai descrever qual que é a posição exata em cada tempo. Só que na quântica a gente trabalha com a ideia de probabilidade. A função de onda vai te trazer a probabilidade de a gente encontrar aquela partícula naquela posição naquele tempo. Então, quando a gente eleva a função de onda ao quadrado, a gente tem essa visão de probabilidade de encontrar a partícula. Então, sempre que a gente usa a função de onda quadrada, a gente está trabalhando com essa questão de probabilidade de encontrar a partícula. E cada observável que a gente tem na mecânica clássica vai ser representado por um operador na mecânica quântica. Então, se a gente quer medir a energia de um sistema, a gente tem que achar o operador correspondente à energia do sistema. Se a gente quer medir o momento magnético de uma partícula, a gente tem que achar o operador que vai ser correspondente ao momento magnético. E quando a gente faz esse operador, a gente opera esse operador na função de onda. Então, o operador vai ser uma função matemática que vai fazer uma transformação na função de onda. O que a gente tem como resultado, então, é o valor dessa observável que a gente quer medir com esse operador vezes a função de onda. Então, e a função de onda desse sistema, ela depende do tempo e ela vai evoluir com o tempo de acordo com a equação de Schrödinger, que é dado por essa equação diferencial aqui. A gente não precisa se preocupar agora com a matemática em volta dessa relação. O que eu quero mostrar aqui é que a equação de onda ela pode ser dividida em uma parte espacial e uma parte temporal. Então, a parte espacial é o que vai depender só das coordenadas e a função de onda temporal depende só do tempo. Como normalmente essa função de onda temporal ela vai ser dada por uma função exponencial. E como a gente trabalha com o quadrado da função de onda para ter essa noção de probabilidade, quando a gente eleva tudo isso ao quadrado, por a função temporal ser uma função exponencial, a hora que a gente eleva um exponencial complexo, né? A hora que a gente eleva ao quadrado, essa parte exponencial ela é cancelada e a gente fica só com a função de onda espacial elevada ao quadrado, que é o que a gente chama de estado estacionário. Então, no primeiro momento, para descrever a estrutura atômica e o modelo atômico, a gente vai usar esses estados estacionários, que é a função de onda elevada ao quadrado, e quando a gente eleva ao quadrado, a parte temporal se cancela. A gente não precisa, no primeiro momento, olhar para a parte temporal da função. Então, como que a gente consegue aplicar esses postulados para entender o modelo atômico a partir da ótica da mecânica quântica? Então, o modelo mais simples que a gente pode aplicar isso é o que aplicar os postulados da mecânica quântica para entender o sistema a partir da equação de Schrödinger, a gente achar, por exemplo, a energia total desse sistema. Então, para a gente achar a energia de uma partícula, por exemplo, de um elétron, a gente precisa conhecer o operador que está relacionado à energia do elétron, né? Que é o que a gente chama de operador H aqui, que é o hamiltoniano do sistema. Então, esse operador H é chamado de hamiltoniano, ele vai te dar a energia total do elétron. E a energia total, então, vai ser constituída da energia cinética mais a energia potencial. Então, o sistema mais simples que a gente pode descrever é o que a gente chama de partícula numa caixa. Então, a caixa nada mais é que um sistema onde a gente tem no interior da caixa um potencial zero
e nas paredes da caixa a gente tem um potencial infinito. Então, se a gente joga um elétron dentro dessa caixa, o elétron ele vai ter um movimento livre no interior da caixa, porque o potencial elétrico ali é zero. Só que nas paredes ele não vai conseguir ultrapassar as paredes, porque a energia potencial eletrostática ali é infinita. Então, o hamiltoniano desse sistema vai ser descrito pela soma da energia cinética, dada por esse primeiro termo aqui, que vai depender da massa do elétron e da segunda derivada da função de onda, que vai te dar a ideia de velocidade, mais a energia potencial, que vai ser definida pelo potencial da caixa, que vai ser zero no interior e infinito nas paredes. Então, quando a gente joga esse hamiltoniano na equação de Schrödinger, aqui em cima, quando a gente resolve esse sistema, o que a gente chega numa função de onda periódica que dada na forma dessa equação aqui, na forma de senos e cossenos. Então a gente ainda não precisa se preocupar com o formalismo para a gente resolver essa equação. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como analisar isso e quais as consequências disso. Então a gente tem uma função de onda periódica, e se a gente olhar a energia dessa função de onda, ela vai sempre depender do número inteiro, n, esse número inteiro n aqui. Então a energia da função de onda vai ser sempre um múltiplo inteiro, que vai depender de n. E ela depende inversamente proporcional a L ao quadrado, onde L aqui é o tamanho da caixa. Ou seja, se a gente diminui a caixa, a gente vai aumentar a energia do sistema. Se a gente aumenta a caixa, a gente vai diminuir a energia do sistema. Isso tem uma consequência nos espaçamentos entre os níveis. Então, se a gente diminui a caixa, o nível de energia com n igual a 1 vai estar muito mais longe do nível de energia com n igual a 2. Esses níveis vão ter um espaçamento muito maior. Se a gente aumenta a caixa, que esse elétron está confinado, o nível de energia n igual a 1 vai estar muito mais próximo do nível de energia n igual a 2. E quando a gente eleva a função de onda ao quadrado, aqui a gente tem a noção da qual que é a posição mais provável de encontrar o elétron. Então, no nível de energia n igual a 1, o mais provável seria encontrar o elétron exatamente no meio da caixa. E esse n é o que a gente chama de número quântico principal, que é o que ele vai definir a energia do elétron. Agora, se a gente vai para números quânticos maiores, se a gente começa a aumentar o n, a gente vê que a gente tem mais posições de máximos e mínimos, conforme a gente vai aumentando o n. E para n's muito grandes, a gente vai ter tantos máximos que a gente chega na probabilidade clássica de encontrar o elétron em qualquer lugar dessa caixa, que é o que a gente chama de princípio da correspondência. Quanto maior o valor de n, a resolução que a gente encontra pela mecânica quântica, ela se aproxima à resolução dada pela física clássica. Então, esse é o modelo mais simples da caixa unidimensional, só que a gente vive num mundo tridimensional, então a gente tem que aumentar a dimensionalidade do sistema. Então, quando a gente faz isso, por exemplo, numa caixa bidimensional, agora a gente tem um quadrado aqui, definido em x e y, onde no interior desse quadrado o potencial vai ser zero e nas paredes desse quadrado o potencial vai ser infinito. Agora a gente só introduz mais uma variável. Então antes a gente tinha uma derivada segunda só em relação a x, agora a gente tem em relação a x e y. E a gente faz o mesmo procedimento para resolução. A gente pega essa função do hamiltoniano e faz a operação na função de onda e resolve a equação de Schrödinger. De novo, o formalismo aqui não... A ideia não é a gente discutir o formalismo, mas discutir as consequências disso. Então, quando a gente vê as funções de onda, de novo, elas vão ser funções de ondas periódicas, na forma de onda, que podem ser descritas como senos e cossenos. Só que agora a gente tem um seno que depende das variáveis em x e um seno que depende das variáveis em y. Só que, de novo, a energia desse sistema é quantizada em função do número quântico n aqui. Só que agora a gente tem um número quântico para a posição em x e um número quântico n para a posição em y. E quando a gente eleva essa função de onda quadrada, a gente tem
da probabilidade de onde a gente consegue encontrar esse elétron nessa caixa bidimensional. Para o n igual a 1, a probabilidade maior é a gente encontrar o elétron no centro da caixa. Conforme a gente vai aumentando o n, a gente tem mais picos de probabilidade de encontrar o elétron no interior da caixa. E para n muito grande, a gente vai ter tantos picos que a gente pode considerar que a gente tem uma probabilidade contínua de encontrar o elétron em qualquer lugar da caixa, que é o correspondente ao que diz a física clássica. Então, quando a gente vê a equação da energia, agora a gente tem a dependência com os dois números quânticos, para a posição em x e a posição em y. Então, N1 seria em x e N2 em y. A gente ainda tem a mesma dependência com o L, que é o tamanho da caixa. Então, aqui eu estou usando, simplifiquei para 1L, considerando que L1 e L2 são iguais. Então, a gente tem a mesma interpretação que a gente tem para a caixa unidimensional. Quanto maior o L, quanto maior a caixa, mais próximos vão estar os níveis de energias possíveis para o elétron. E quanto menor o L, mais afastado vão estar os níveis de energias possíveis do elétron. E aqui a gente vê que para uma caixa bidimensional, a gente pode ter uma situação que duas funções de ondas diferentes vão ter a mesma energia. Então, se a gente tem a função de onda com N1 igual a 1 e N2 igual a 2, ela vai ter a mesma energia se N1 for igual a 2 ou N2 for igual a 1. Então, esse fato aqui de que duas funções de ondas diferentes têm a mesma energia é o que a gente chama de degenerescência. Isso vai ser bastante importante para a gente entender tanto as propriedades do átomo de hidrogênio como as propriedades de átomos polieletrônicos. Só que, ainda assim, uma caixa bidimensional é uma aproximação muito grosseira do que a gente tem na realidade. Para entender a estrutura atômica de um átomo simples como hidrogênio, a gente precisa usar um sistema que a gente chama de coordenadas esféricas. Então, quando a gente resolve a equação de Schrödinger utilizando o hamiltoniano de energia total para o elétron, por exemplo, no átomo de hidrogênio, a gente tem que usar o modelo que a gente chama de partícula em uma esfera. Então, nesse modelo, o elétron ele pode se mover dentro dessa esfera, onde agora a gente usa as coordenadas esféricas, onde x vai ser dado em função do raio dessa esfera e do seno de θ, que seria o ângulo em relação ao eixo z, e cosseno de φ, que é o ângulo em relação ao eixo xy. Y vai ser dado também por r, seno, só que agora seno θ e seno φ, e z vai ser dado por r cosseno θ. Então, quando a gente faz essa transformação, a gente passa do hamiltoniano que a gente tem em coordenadas cartesianas, com as derivadas em x, y e z, para esse hamiltoniano em esfera em coordenadas esféricas, onde esse operador nabla 2 aqui vai ser dado pelas dependências radiais e angular das coordenadas esféricas. De novo, a gente não precisa se preocupar com o formalismo aqui, só quero mostrar para vocês que em um sistema real, em um átomo real, a gente tem que usar esse sistema de coordenadas esféricas baseadas, onde a posição do elétron vai ser dada baseada no raio da trajetória desse elétron e nos seus respectivos ângulos em relação ao eixo z e ao eixo xy. Então, quando a gente joga esse operador hamiltoniano agora em coordenadas esféricas na equação de Schrödinger e resolve essa equação diferencial, o resultado que a gente tem é o que a gente chama de harmônicos esféricos. Então, agora a função de onda ela vai ter uma dependência com os dois ângulos, θ e φ, e a gente pode separar essas funções de onda em uma que depende só de θ e uma que depende só de φ. E o conjunto dessa dependência angular é o que a gente chama de harmônicos esféricos. E quando a gente olha para essas equações, surgem dois novos números quânticos, que agora naturalmente surgem esses novos números quânticos, que são o número quântico L, que eles vão ser números inteiros, de 0 até infinito, e o número quântico ml, que vai ser dado entre L até menos L, variando sempre de 1 em 1. Então, eles são sempre números inteiros,
mostrando que a função de onda ela é quantizada em função desses números quânticos inteiros. Então, o número quântico L ele vai definir o momento angular dessa partícula em movimento na esfera, e o ml ele define a componente desse momento angular em relação ao eixo z. Então a gente vai ver que esses dois números quânticos têm implicações diretas no modelo atômico que a gente vai descrever. E agora a energia desse sistema vai ser dada em função tanto do L, principalmente do L. Então a energia aqui vai ser dada em função de L vezes L mais 1. Então, ela vai ser quantizada em função do momento angular que a partícula em movimento esférico pode ter. E o I aqui é o momento de inércia dessa partícula em movimento esférico. Então, esses são alguns postulados da mecânica quântica que a gente usa para desenvolver um modelo atômico utilizando a mecânica quântica, que é o modelo atômico mais moderno que a gente tem, que é o que a gente usa atualmente. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como que, a partir desses postulados e desses exemplos que eu dei aqui, a gente consegue desenvolver um modelo atômico para o átomo de hidrogênio.